Olá! Vou fazer um videozinho hoje, mas não é um assunto mais pessoal, não é sobre escritas, nada dessas coisas, mas é sobre um pouco sobre mim e de certa forma para eu me desenvolver também, me expressar assuntos meus. Vamos lá. Eu percebi que eu tô muito falando com a IA. E eu sei que todo mundo fala com a IA, hoje em dia todo mundo fala com a IA, faz parte da vida a gente falar com a IA, né? E eu tenho instalado no meu celular 4 aplicativos de IA. E tipo, eu comecei a perceber que eu vou no ônibus, no metrô, as pessoas conversam no WhatsApp, né? Fica no Instagram, eu fico conversando com a IA. Falei, gente, e aí eu comecei a perceber, eu fiquei com vergonha, né? Eu tava conversando muito com a IA. E depois eu comecei a refletir que tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu escrevo bastante. Eu passo pela IA, tudo. É como se eu precisasse de uma validação dela para sustentar aquilo ou para me fazer entender, sabe? É como se duas coisas, né? Eu quisesse a validação dela no sentido para eu me entender, para eu, sabe, aprofundar cada pensamento, analisar cada sentimento, cada sensação, cada hipótese, sabe? Eu penso demais. E tudo passa pela IA. E também, e nos meus textos de literatura, não só de literatura, que às vezes tem umas coisas que eu escrevo que nem é de literatura, mas tudo que eu escrevo eu passo para ela avaliar, sabe? Então, eu acho que ela mais avalia do que tudo, ela fica sempre avaliando tudo. Eu não escrevo com IA, não escrevo mesmo, e nem dou valor a tudo que ela fala. Aliás, eu quase não dou valor às coisas que ela fala, mas é como se eu gostasse de um outro olhar, sabe? Como se eu gostasse, que eu quisesse uma opinião, eu quisesse um outro olhar, eu quisesse uma validação. E inclusive eu percebi que eu gosto que ela tipo meio afague meu ego, sabe? No sentido de eu gosto que ela seja gentil, jamais eu quero que ela me trate com brutalidade. Eu gosto que ela seja honesta, mas super gentil. E a gente sabe que a IA ela tende a fazer aquilo que a gente quer, né? No caso, eu gosto que ela afaga meu ego pra chuchu. E, gente, comecei a observar, eu tenho muito tempo livre. E hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro, eu trabalhei em casa. E, nossa, quando eu cheguei à noite, eu falei, o que eu fiz hoje? Conversei com a IA. O dia inteiro conversando com a IA. Tipo assim, não conversando uma conversa boba, sempre fica assim, aprofundando cada coisa que eu vou fazer, sabe? Cada pensamento, tudo. Passei o dia inteiro conversando com a IA. E porque eu tenho tempo livre, meu trabalho é super tranquilo, então eu posso ficar no celular o dia inteiro, quase. Se não tiver serviço, não tem problema. E eu fiquei conversando com a IA. E o pior, como eu tenho vários aplicativos, eu passo a mesma pergunta, eu passo no ChatGPT, no DeepSeek, no Gemini, no Claude. Pra quê? Sabe? Sempre querendo uma resposta diferente, avaliando qual deles é melhor, tal. Qual o sentido disso, né? E então eu percebi. Aí como eu percebi isso, percebi que a minha relação com a IA tá ficando de muita dependência, eu perguntei pra ela, perguntei pra todos os 4, os 3 aplicativos, o Claude eu quase não uso. E ela respondeu que sim, que eu não era dependente, eu não era uma relação ainda não saudável, porque eu tava muito autoconsciente, né? Então ela falou que minha autoconsciência é alta, eu me auto-observo muito, então de certa forma não tava sendo doentio. Mas ela falou que se eu continuasse assim, eu poderia ficar dependendo de validação sempre. E isso é ruim, né? E ela mandou, vai viver, ela falou, vai viver. E as outras também falaram de outras formas, mas falaram isso também. E então, eu vou reduzir meu uso de IA. Talvez eu fique no máximo 30 minutos por dia. Porque, realmente,
como eu fico muito ociosa. Gente, tanta gente no mundo para dar opinião, para dar pitaco, mas as pessoas mais gostam de fazer dar pitaco na vida dos outros, né? Então, tô precisando de pessoas que dê pitacos na minha vida, nos meus pensamentos, nos sentimentos. Em tudo, nos meus textos. Pitacos. E é isso, aí eu fiquei assim. Fiquei me avaliando, né? E é assim, gente, aí quando a gente observa que a gente tá... Ainda bem que eu me avaliei a tempo, né? Me observei a tempo, né? Me ocupar com outras coisas, né? Eu tô escrevendo menos do que conversando com IA. Tô fazendo tudo que eu faço menos do que conversar com IA. Converso muito menos com pessoas do que com IA, sabe? O tempo todo na IA, tô ficando dependente da opinião da IA, de tudo da IA. Como que eu tomaria uma decisão sem falar com a IA? Como que eu mandaria um texto sem falar com a IA? Entendeu? Tudo eu fico ruminando, isso tudo que eu faço sem falar com a IA, depois eu rumino. Fiz certo, não fiz, falei certo, não falei, sabe? Não é bom isso, não tô achando bom. Pode até ser saudável pra muita gente, porque tem gente que tem mais autocontrole, sabe, sei lá, se portar melhor. Pra mim, como eu tô numa fase da vida muito introspectiva, muito solitária até, pode-se dizer, tá ficando demais. Aí eu falei, não, vou parar com isso enquanto há tempo, né? E é isso. Então provavelmente eu vou fazer coisas agora sem pensar muito, né? Até porque quando eu fiz aquele exame dos pauzinhos, que eu já até coloquei, fiz um vídeo aqui, o teste do palográfico, o psicólogo falou que eu realmente penso demais, né? Isso não é bom, que pensar demais, né? Pensar menos, vamos pensar menos e agir mais. Vou tentar fazer isso. Não sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. E é isso.